Camila Bertolucci. Sejam muito bem-vindos ao mundo de Camila, porque nunca é tarde demais. Então, gente, este é o segundo vídeo da continuação sobre a minha história, desde a infância, coisas que eu passei, coisas que eu sofri, coisas que eu vivi, coisas que eu fui muito feliz, até os dias de hoje, para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. Então, vamos lá? Começando! Vou dar continuidade àquela carta que eu falei pra vocês que eu escrevi, gente. É uma carta de 7 páginas e eu já conversei com vocês 3 páginas dela. Então a gente tá quase na metade do assunto aí. Eu vou tentar ser um pouco mais ligeira pra poder não demorar tanto este vídeo. Mas é que eu vou me lembrando, vou me empolgando e vou contando pra vocês os detalhes. E isso é tão bom, é tão gostoso poder compartilhar e poder falar, né? O que tantos anos ficaram presos dentro de mim, eu poder botar pra fora, isso é maravilhoso. Então vamos lá. Tive grandes amigas, né? Eu tava falando sobre uma amiga muito especial que é até hoje, Laís. E além dela, eu tive outras grandes amigas durante, né, o percurso da minha vida, mas ela, de todas, foi a mais marcante, assim, porque eu era muito novinha quando me separei dela e depois a gente se reencontrou. Foi muito marcante, a família dela foi toda muito presente. Ainda hoje eu tenho muitas amigas também, muito especiais na minha vida, muito marcantes, mas ela foi a que, assim, me fez sentir mais emoção no sentido da dor, da perda, né? Eu tinha 9 anos quando a gente se separou e a gente era carne e unha naquela época. E assim, foi toda a minha infância com ela praticamente, né? E isso foi muito marcante. Então, eu amo todas as minhas amigas, todas. E não digo que uma é melhor do que a outra. O que eu digo é que a amizade dela foi mais marcante por conta da vivência e da minha idade do que aconteceu na época, né? Então, assim, eu tinha muitos amigos, eu brincava muito, eu participei de campeonatos de capoeira. Fiz 5 anos de capoeira no total, alguns anos em São Paulo, depois eu fiz um pouco em Salvador também. Cheguei a ganhar o primeiro prêmio, o prêmio no primeiro campeonato, desculpa. O primeiro campeonato foi da própria academia de capoeira, eu fiquei em segundo lugar. Então, assim, foi muito legal, assim, meu primeiro campeonato. A que ganhou em primeiro lugar, ela já tinha muitos anos que ela fazia capoeira. E é uma curiosidade, assim, porque os professores falaram, olha, é um campeonato, vocês são amigas, são colegas, não pode bater, tá? É só apresentação. Façam o que vocês sabem. E aí a gente jogando, a gente tava fazendo o que a gente sabia, tava fazendo uma apresentação linda e ela era minha amiga também. Só que chegou um momento que ela me chutou assim no estômago, mas ela me chutou de propósito, eu sinto que foi isso, sabe? Ela queria ganhar. E eu pensei, caramba, mas o professor disse que não podia bater. E ela me bateu, e aí eu levantei e continuei jogando, também não me deixei abater, sabe? E aí depois ela, ai amiga, desculpa. E eu não senti tanta sinceridade, eu percebi que ela queria ganhar, ela tava ali na rivalidade. E isso acabou me fazendo refletir, caramba, se eu não fizer nada, eu vou perder. Né, já que tem que fazer alguma coisa. E aí até hoje, assim, eu me sinto triste, assim, me sinto mal, porque depois eu joguei com outra amiga minha, outra colega, e como eu tinha apanhado dessa primeira, e eu percebi, né, a maldade nela, e eu pensei, caramba, se agora eu apanhar de novo, eu não fizer nada, eu vou ficar em último lugar. Então, o que é que eu fiz? Eu acabei repetindo o que ela fez comigo. Eu acabei, não lembro se foi uma rasteira ou se foi um chute, mas eu acabei não batendo violentamente, mas acertando a minha colega, a segunda que eu joguei. E o resultado, a primeira ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, e essa, né, que pegou a rebarba, né, enfim, eu queria ganhar também, né, eu queria fazer a apresentação, mas se ela não era justa, também eu queria mostrar que eu sabia. E acabei descontando na outra, que era uma menina tão boa, tão maravilhosa. E ela ficou em terceiro, eram 3, tá? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Só que foi tão justo que o professor viu que ela fez tudo certinho, sem bater, sem nada. Além dela ter ficado, né, em terceiro, mas ela ganhou uma medalha de golpes perfeitos, sem erros. Então ela foi premiada 2 vezes e isso me deu um alívio, assim, e foi bem merecido pra ela. Ela mereceu de verdade, ela era uma menina maravilhosa.
Mas enfim, eu também sempre bate e toma, mas acabou que foi a pessoa errada, mas hoje, hoje não, até na época eu fiquei me sentindo mal, meio que eu não tive muita coragem de pedir, eu pedi desculpa assim, mas eu fiquei meio com vergonha, né, de dizer que eu bati de propósito, assim, pra poder ganhar, mas eu fiquei feliz quando eu vi que ela ganhou como aluna de destaque, então isso, eu senti que eu fui um pouco perdoada, né, por isso, espero que ela tenha superado tudo, né, porque ela é uma menina boa, acredito que isso não marcou de forma negativa pra ela, eu acredito, não sei, né. Enfim, e depois na Bahia eu participei, eu tinha uma melhor amiga nessa época da escola, né, uma outra melhor amiga, Valéria, e a gente era muito, muito conectadas as duas, foi uma adolescência muito boa assim, um ensino médio, final de fundamental, início de ensino médio, né, muito bom. E a gente fazia capoeira juntas e a gente foi competir juntas pelo nosso colégio e nós ganhamos em dupla, era a apresentação, né? A gente jogava juntas, fazia a demonstração e a gente ganhou em primeiro lugar nesse campeonato, saímos com medalha de ouro da melhor apresentação. Foi uma coisa assim espetacular, foi radiante, a gente arrasou. Arrasamos, Valéria. Hoje a gente não tem assim contato, né? A gente se segue no Instagram, mas a gente não tem a amizade que a gente tinha antes. Fico triste com isso porque ela era uma grande amiga e em algum momento aí da nossa fase a gente entrou na faculdade de moda juntas, depois eu acabei mudando de faculdade por alguns motivos, né? Continuei em moda, mas mudei de faculdade. E a gente acabou seguindo caminhos diferentes, gostos diferentes e acabamos perdendo contato. Mas assim, quando a gente era amigas, a gente tinha uma amizade muito intensa e foi muito maravilhoso ter tido ela como amiga, assim, foi um momento muito marcante na minha vida também, eu sou muito grata, muito feliz por ter tido, né, esse momento com ela, foi muito enriquecedor, muito maravilhoso mesmo, assim, que eu não tenho nem palavras de explicar, né, mas enfim, vamos lá, aí isso teve a capoeira, né, também competi já quando era criança, adolescente, né, pré-adolescente, na escola, isso foi em São Paulo, no interior de São Paulo, em Itatiba, que eu morei lá 4 anos, quando eu era criança, dos 9 aos 13 anos eu morei lá, e eu competi futsal na escola, eu era horrível jogando, chutava a canela de todo mundo, mas era um time só de meninas, aí eu joguei melhorzinha, mas eu não era muito boa no futebol, e tinha medo de agarrar a bola, e no chute, às vezes eu chutava errado, mas eu participava de tudo, eu amava a educação física, amava participar de tudo, E cheguei a competir, nosso time acho que não ganhou, não me lembro, mas eu cheguei a competir, se ganhasse eu ia me lembrar. Jogava handball também, handball, eu amava handball, aquele que você vem com a mão e pá, e faz o gol com a mão. Não sei porque eu sentia que eu era forte, que eu era boa nisso, tinha habilidade. Eu amava jogar handball, amava, amava, amava. Isso aí a gente conseguiu participar também de alguns campeonatos, uns ganhamos, outros perdemos. Não me lembro de ter ganhado medalha, assim, mas eu acho que a gente teve boas classificações e eu gostava muito. Eu considerava que eu era boa no handball. Não sei, eu gostava, ela era ligeira e era forte, assim. Apesar de ser magrelinha, eu era forte pra jogar bola. E, enfim, basquete e vôlei era um desastre. O vôlei, o meu saque, muitas vezes, vamos dizer, 99% das vezes não passava, né? na rede, queimava tudo, não tinha força, não conseguia fazer a bola subir, não conseguia fazer assim, não tinha força, não conseguia. E o basquete, aquela bola de basquete, eu magrelinha, novinha, e fazia uma força para jogar a bola de basquete, e aquela bola era muito pesada, eu não tinha força de fazer, e a bola voltava e batia na minha cabeça e caía no chão, e ia pro outro lado, e nem passava perto da cesta, eu não tinha força de levantar aquela bola, não tinha força. E assim, eu era muito ruim em vôlei e basquete. Hoje eu sou melhor em vôlei, se eu pegar vôlei pra jogar, eu jogo frescobol, eu sou boa no frescobol. Então, ping-pong eu consigo jogar. Agora, uma coisa que eu amei jogar assim já de adulta foi tênis. Gente, eu amei jogar tênis e... sabe assim, era muito bom, eu amava jogar. Tive a oportunidade de jogar, eu tinha... Quantos anos eu tinha, gente?
acho que eu tinha uns 35, 36 anos, mais ou menos. Não lembro, 36 para 37, nessa faixa. Eu me inscrevi no grupo de tênis do Sesc, foi tão difícil eu conseguir vaga, eu fiquei de olho. E eu fui, me joguei e consegui me inscrever. E participei, comprei tênis de próprio pra jogar tênis, entendeu? Tênis pra jogar tênis. E, gente, era maravilhoso. Eu comprei a roupa adequada, tudo assim, era muito legal, eu amei. Só que depois entrou a pandemia, acabei voltando pra Bahia. Hoje eu tô em Sergipe, mas assim, nunca mais tive a oportunidade de fazer aula de tênis, mas foi algo que eu gostei bastante, um esporte que eu achei bem bacana, eu gostei, eu jogaria de novo. E quando eu era pequena, uma fase tão boa, a gente jogava baleado, que aí no sul do Brasil o pessoal chama de queimada, né? Que tem que acertar o outro com a bola. Eu era ligeira, viu? Eu era ligeira. As pessoas no início me chamavam de café com leite, né? Porque eu era pequenininha, magrinha. E aí depois viram que eu era esperta, porque eu agarrava a bola, porque eu me saía fácil, aí começaram a me marcar, porque eu sempre ficava por último. Aí começaram a me marcar, mas eu depois fui crescendo mais, fui ficando melhor ainda no baleado. Sete pedras, pega-pega, polícia ladrão, corre-corre, a estátua, passanel, andava de bicicleta, de patins. Gente, jogo da memória, brincar de Barbie, adorava comer jujuba naquela época. Laís que conta as histórias da jujuba, tinha um pacotão de jujuba e dava uma para minhas amigas. Era hilário. Mas assim, era um tempo tão bom, foi uma infância tão feliz, assim. Eu sou muito grata, mãe e pai. Amo vocês. Os senhores são maravilhosos. Obrigada por tudo. Minha infância foi linda. Conseguiram proporcionar para mim uma infância muito feliz. Eu sei que os senhores tiveram vários tipos de problemas, assim, né? Quando eram jovens adultos com filhos. Mas minha infância foi tão feliz, e eu admirava tanto os dois, ainda admiro até hoje, mas assim, a fortaleza que passava, né, que eu sentia dos meus pais, eu tinha tanto orgulho, tanta inspiração, e até hoje eu sou tão orgulhosa. Minha mãe é uma fortaleza em pessoa, meu pai é um cara que tem uma história incrível, que me dá tanto orgulho, a inspiração. Amo demais os dois, amo vocês. E é isso. Bom, ao longo da minha vida eu morei em vários lugares. E agora vamos contar mais uma historinha. Vamos lá, agora eu vou ler exatamente como eu escrevi, porque a história tem muitos detalhes, tá? Ao longo da minha vida eu morei em alguns lugares, né? Vamos lá. Eu fui quase toda criada em Salvador, capital da Bahia. Já morei em Itatiba, interior de São Paulo, quando criança com meus pais, quando eu tinha... Assim, quando criança, e quando eu tinha 23 anos também morei em Itatiba, São Paulo, por 5 meses na casa de uma amiga minha. Família maravilhosa também, maravilhosa. Minha tia Isilda, um beijo pra senhora. Karina, minha mana do meu coração. Minha tia é minha mãe do coração e Karina é minha irmã do coração. Diogo, uma pessoa muito legal. E meu tio Franzini, memória, uma pessoa que foi maravilhosa também na minha vida, uma família abençoada. Nossa, meu tio me ajudou a conseguir trabalho em São Paulo, me tratava como filha, tanto ele como minha tia. Muito obrigada por tudo mesmo. Sou muito grata e nunca, jamais vou me esquecer disso que fizeram por mim. Tia, te amo muito. Meu tio aí no céu, a família sabe como eu gosto deles. Isso aí eu não tenho dúvida, porque eu tenho muito amor por eles, muito mesmo. Tem até um tempinho também que a gente não se fala assim, por causa da distância, mas eu tenho certeza que quando encontro, toda vez que eu tenho oportunidade, né, de Itatiba, reencontrar, tem uma época que Karina foi pra Argentina comigo, e assim, é muito maravilhoso, é uma família que eu amo demais mesmo. E tem Laurinha, né, Laura, a sobrinha de Karina, filha de Diogo, meus amigos, irmãos de coração, que eu vi nascer, peguei no colo, gente, maravilhoso, foi sensacional.
Hoje ela deve estar, a Laura acho que deve estar com uns 14 para 15 anos, 15, 16, mais ou menos por aí. Você vê como tem história, eu já rodei, viu? Beijo, Laurinha. E vamos lá. E tem a mãe dela também que eu conheci, Jéssica. Jéssica, um beijo pra você. Eu tive a oportunidade de conhecer também na época. A gente depois nunca mais falou, mas foi uma pessoa que eu considero legal. Não tive nenhum problema com nenhum deles, assim, graças a Deus. Foi muito especial. Então tá, continuando, né? Então quando eu tinha 23 anos, nessa época que eu morei lá, também já morei na capital de Buenos Aires, na capital federal da Argentina. Em março de 2016 a setembro, ou foi outubro de 2018, não me lembro exatamente. Acho que foi até setembro, finalzinho de setembro. Eu sei que no total foram 2 anos e 8 meses que eu morei na Argentina. Morei em São Paulo, capital, e várias vezes. Se bem me recordo, foi em 2009, 2010, 2013 e depois em 2018 até 2020. Aí começou a pandemia e eu voltei pra Bahia. Em 2022, eu morei em São José, que é a cidade de extensão de Florianópolis, né? Que falam que Florianópolis é ilha e São José é o continente. Em Santa Catarina, passei o ano todo 2022 lá, acho que eu fui final de fevereiro, início de março, se eu não me engano, fiquei até dezembro lá. Também, nossa, foi uma experiência incrível em São José. Fiz amizades que até hoje eu tenho, assim, comigo. Conheci pessoas extraordinárias. Me inscrevi na aula de dança, que era um sonho. Me inscrevi pela primeira vez na aula de dança de salão. Aprendi a dançar forró com coreografias que eu não sabia e hoje eu já sei. Aprendi um pouco de samba de gafieira. Aprendi um pouco de bolero. Gente, o professor Juan, maravilhoso. A esposa dele, gente boa, mas ele ensinava muito bem. Tinha uma professora também que dava apoio nas aulas, também dançava pra caramba. A turma toda era legal, o pessoal me tratava super bem. Todo mundo dançava com todo mundo. Gente, foi muito bom, muito bom. Foi um ano assim muito marcante já na minha vida bem adulta. Foi muito marcante na minha vida. O ano de 2022 foi maravilhoso. Além disso, eu tive experiências também de participar de feiras de calçados, de empreender, de conhecer fábricas de calçados pessoalmente, né? Me dar inspiração. Ai, acho que eu passaria o ano inteiro contando minha história, gente. Mas são lembranças que vêm assim muito gostosas, sabe? Então, morei lá em São José em 2022, né? Santa Catarina. Deixa eu ver o que é mais. Minha amiga Eliana, maravilhosa. Minha amiga equatoriana. Morou comigo também, acho que uns 5 meses. Ela foi, se eu não me engano, em junho ou julho, para São José, do Equador. Ela foi para São José, Santa Catarina, morou comigo. E, caramba, fizemos tantas coisas juntas, tantas coisas, foi muito legal. A gente passeou, a gente fez aula de dança, a gente ia no shopping, a gente gastava dinheiro, a gente ia na praia, a gente fazia cada aventura, assim, era muito bom, foi muito companheira, muito parceira. Me ajudou muito também quando eu precisei viajar para as feiras de calçados, ela cuidou do meu gato, sabe? Foi uma amiga muito presente na minha vida, ainda é até hoje, muito presente na minha vida. Beijo pra você. Besitos, minha amiga. E vamos lá. Então, né? Então, é isso. Eu já morei em Salvador, São Paulo, Buenos Aires, São José. E hoje eu moro na capital de Sergipe, né? Então, estou aqui. Não sei até quando, mas estou aqui porque minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz. Espero que demore de descansar, né, gente? Mas, enfim. Minha trajetória de estudos se baseia basicamente em marketing e moda, tá? Sendo que ao longo do caminho eu descobri que tenho uma paixão inexplicável pelas artes. Eu acho que essa parte eu herdei da minha avó materna. Eu lembro que minha avó tinha um quarto cheio de livros. Ela amava livros e ela tinha lido todos os livros. Eu tenho muitos livros, tenho mais livros, tenho livros ainda em caixas quando eu consegui desarmar.
E eu amo livros, mas eu não consegui ler todos, mas eu tenho assim uma compulsão. Eu vejo um livro que me interessa, mesmo que eu ainda não li os anteriores, eu compro, porque eu falo, tá ali. Eu sei que em algum momento eu vou ler, porque depois se eu for pra comprar e não achar mais, então eu compro. Então eu tenho muitos livros pendentes de ler. E é uma das metas desse ano. É ler esse livro, inclusive esse daqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Este aqui eu abri ele ontem. Comprei em dezembro, se eu não me engano, novembro, dezembro. Abri ele ontem e eu vou começar a ler. E aí vai ser legal porque eu vou poder comentar sobre ele também em algum dos vídeos. Pode ser, eu vou dar dicas de livros, recomendações, tem muitos, gente. Aqui não dá pra ver muitos não, mas pro lado de lá tem alguns, não sei se dá pra ver. Lá dentro tem outra prateleira dessa cheia de livros. Eu tenho uma caixa cheia de livros, uma mala cheia de livros, eu tenho revistas de moda, eu tenho muita coisa que eu preciso ler, mas um de cada vez, né? Um passo de cada vez. O importante é que eles estão aí e vai chegar o momento deles. Então eu acho que isso eu herdei da minha avó, esse gosto por livros, por ler. E minha avó tinha um livro que era muito legal, que era tipo uma enciclopédia gigante de fazer artes. Então ensinava você a pegar coisas recicladas assim, pra reciclar e criar produtos novos, sabe? Eu lembro muito disso, ela deixava eu pegar o livro dela, folhear, e eu ficava vendo as coisas, eu me encantava com isso. Minha avó era do tipo que deitava na rede, ficava ali tricotando, lia livros, ela gostava de cantar, tinha uma voz linda, suave, minha avó, não é à toa que meu avô amava minha avó, se apaixonou, né? E... Ai, minha avó era maravilhosa, gostava de dançar. Minha avó gostava muito de... Ela tinha na casa dela muitos vasos japoneses, figuras, decorações, pratos decorados que ela pendurava na parede da cozinha. Eu tenho muitas boas lembranças, assim, de minha avó materna. A minha avó paterna eu não cheguei a conhecer, infelizmente. Meu pai perdeu a mãe muito cedo. Então, acho que ele tinha uns 18, 19 anos e eu não cheguei a conhecer. Mas a minha avó materna, eu era muito conectada e meu avô materno também. Já meu avô paterno, a gente via de vez em quando, assim, porque ele morava no interior da Bahia e tinha outra família já e tal. Então a gente viajava de vez em quando pra visitar ele, assim, nas férias de São João, principalmente. E às vezes ele ia lá em casa também. Mas era mais difícil, assim, encontrar. Agora, meus avós da parte de minha mãe, eram vizinhos da gente, né? Então era todo domingo almoçando na casa do vovô e da vovó. Amo muito, já estou no céu. E eu amo e nunca vou deixar de amar meu avô Hilton e minha avó Angélica. É isso. Então vamos lá, né? E resumindo, eu descobri essa paixão por artes, né? Tudo que é artesanal, que é feito à mão, pelas pinturas, obras, por livros, tudo que é relacionado à natureza, eu amo também. A natureza em si, os animais, as plantas, eu amo muito tudo. E quando eu tinha meus 18 a 19 anos, eu tive a oportunidade de um convite para assistir um super desfile de moda. Vou contar um pouco agora sobre a questão da moda na minha vida, né? Depois da carreira de modelo. E esse desfile era da São Paulo Fashion Week. Eu não me lembro exatamente o ano que era, mas assim, foi um momento que marcou muito minha vida. Eu assisti desfile de Alexandre Hershkovich, eu tirei foto com a modelo Caroline Ribeiro, Mariana Ikert, eu vi todo esse povo assim, de frente, sabe? Foi a modelo Mariana Ikert que eu tirei foto, Caroline Ribeiro eu vi desfilar, ela parecia uma indígena assim, e Mariana é loira, né? E muito simpática, sabe? Todo mundo muito maravilhoso. E eu tive essa experiência do desfile, a primeira vez na minha vida eu vi um desfile profissional, assim, de São Paulo Fashion Week, que era o maior desfile do Brasil. E eu fui no desfile assistir, assim, sabe, de ir lá na frentona, na fila, assistindo. Foi muito, uau, muito maravilhoso, sabe, ver tudo aquilo acontecer. E eu tinha certeza que era aquilo que eu queria pra minha vida. Aí eu fiz faculdade de gestão de moda, me formei. Quando decidi, pensava firmemente, né, em realizar eventos de moda. Meu objetivo era realizar grandes eventos, assim,
abrir minha própria agência de modelos para dar oportunidade para pessoas que, como eu, queriam ser modelos e não tinham muitas oportunidades. Então eu estava focada muito nisso, em pessoas que valorizavam, que estudavam, que buscavam, que sonhavam, porque tinha muita gente que era modelo e era metida, tinha gente que era modelo e chegava atrasada e não valorizava, sabe? E falava, ai que saco, que roupa horrorosa, que ai a maquiagem eu não gosto. Tinha gente que não colaborava e eu tinha, assim, experiências reais que eu vivenciei, que eu escutei, que eu vi atitudes assim. E isso eu pensava, caramba, eu não sei se é assim, sabe? E as pessoas eram assim e conseguiam fazer muitos trabalhos. E eu que era pontual, que tava lá, eu nunca fui destacada porque eu nunca fui tão alta assim. E eu era mais timidazinha também, não tinha tanta confiança, até por causa dos bullying que eu sofria, né? Mas eu era tão feliz fazendo o que eu fazia, muito feliz, muito feliz. Então, assim, eu sonhava muito em que minha carreira de modelo desse certo. Eu queria estudar moda e fazer eventos, eu queria ter uma agência de modelos. Eu sonhava com isso, né? Então me formei quando ainda a moda estava engatinhando em Salvador. Eu estudei na FTC um semestre, a faculdade, no primeiro ano que eu estudei, entrou em greve, a faculdade particular em greve. Aí eu fiquei preocupada de atrasar meu curso, fiz vestibular na Unifax, Universidade de Salvador. E aí eu fiz o meu curso completo na Unifax. E mudei de faculdade, né? Não quis mais FTC. Também a FTC eu tive uma experiência com uma professora que fez um certo bullying comigo também, sabe? Porque eu penso assim, quando a pessoa tá aprendendo, né? E tá tentando usar da criatividade, que a minha criatividade sempre foi mais extravagante, uma coisa bem exagerada. É o meu estilo, é o meu gosto. E eu lembro que ela mandou fazer na cartolina, né? Desenhar uma boneca e vestir essa boneca com roupas, essas coisas. E aí eu cortava tecidos com materiais reciclados, tecidos, essas coisas assim, e montar a roupinha da boneca, criar um look na cartolina. Só que eu fui além, eu fiz isso, e aí o que eu fiz? Eu bem me recordo, a cara da boneca é como que eu fiz uma máscara e pintei a cara e ficou um negócio diferente. E eu colei na cartolina aquela cara em alto relevo assim, que a gente faz com gás e gesso, essas coisas assim, né? E fiz e pintei a cara, botei um batomzão vermelho. Eu sei que ficou engraçado assim, mas poxa, eu fiz com tanto carinho, fiz a roupa, fiz tudo. A professora, quando viu meu trabalho na sala de aula, ela começou a dar risada. Gente, ela começou a dar risada. Eu me senti assim, totalmente sem graça, querendo enfiar a cabeça debaixo da terra, sabe? Pra me esconder. Porque foi muito sem noção. Ela, tudo bem que tava engraçada, mas ela era professora, ela era profissional, ela tava ali pra avaliar os trabalhos, não pra fazer palhaçada. Então ela aconteceu, né? Não sei porque comigo sempre acontece coisas assim, né? E ela riu demais do meu trabalho, me fez eu me sentir um lixo, uma porcaria. E ela disse que aquele rosto não estava legal, estava feio, que não era para ter feito daquele jeito, e kkkk, deu muita risada, não me deu uma nota boa, se não me engano na época me deu um 7. E eu fiquei muito chateada, porque eu merecia 10. Gente, eu passei vários dias fazendo, eu fui além da criatividade, eu inventei um rosto, eu cortei tecido, eu botei papéis, eu fiz com muita dedicação. E ela não valorizou nada disso que eu fiz. Ela nem perguntou o que eu fiz, a minha ideia. Ela só deu risada da cara da minha boneca, sabe? E isso pra mim foi frustrante. Então, quando entrou em greve a faculdade, eu já tava assim magoada com isso. Então, foi só uma desculpa, né, pra fazer eu mudar de faculdade. E eu mudei de faculdade. E assim, na Unifax, eu fui muito feliz mesmo. Porque cada trabalho que apresentava, o grupo era muito reunido, a turma toda era muito reunida. Então, cada apresentação a gente fazia da sala, toda a temática, cada um fazia uma coisa, a gente se mobilizava mesmo. Era muito gostoso estudar a faculdade de moda lá. Eu tive a sorte de pegar um grupo excelente.
foi muito legal mesmo. Eu amava aquela faculdade de moda. E eu tenho amigas que vieram da faculdade, tem Jamile, que hoje a gente nos fala muito, ela casou, teve filhinho. A gente se tem no Instagram, mas a gente nos fala muito, mas é uma amiga que eu tenho carinho. E tem uma amigona que até hoje a gente se fala muito, uma pessoa maravilhosa, que é Kelly Verus, que ela tem a marca dela de costuras. Inclusive ela costurou minha coleção na formação da faculdade. Eu ajudei ela com o trabalho escrito e ela me ajudou com a costura. E é uma amiga que não tenho nem palavras. Amiga, te amo, obrigada por tudo, você é uma pessoa maravilhosa, eu sou muito grata, em momentos cruciais ela esteve na minha vida, ela me ajudou e já tentei recompensar ela de várias vezes, porque uma vez eu pisei na bola com ela, assim, mas é que realmente eu me vi sozinha, sabe? E eu precisei pisar na bola com várias pessoas e ela foi uma das pessoas que eu não queria ter pisado na bola, mas eu pisei. E ela não guardou mágoa, ela perdoou, fiquei com a dívida com ela assim, e ela disse que eu não tenho dívida nenhuma. Então assim, ela é maravilhosa, ela sempre tá na minha vida, assim, a gente também não se tem falado muito, mas é uma pessoa que eu tenho um WhatsApp, que eu sei que se o dia eu precisar ela tá ali, se ela precisar eu estou aqui, então, amiga, obrigada por tudo também, você é maravilhosa. E foi isso, gente, foi uma experiência muito gostosa, a minha formação na faculdade foi sensacional, realmente a faculdade de moda tem explicação, foi um evento, né, não foi uma faculdade, foi um evento, cada matéria, cada trabalho era um evento de moda, foi maravilhoso. Agora eu preciso contar pra vocês um pouco sobre a minha formatura na faculdade de moda, né, pegar o gancho. Eu vou ler porque tá muito bem explicadinho, tá? Minha formatura de moda, o trabalho era como obrigatório criar uma coleção com 5 looks. E esses 5 looks deveriam ser costurados e transformados em realidade, né? Pra apresentar. Essa era a minha oportunidade, gente. Eu fiz a minha apresentação, um grande evento, literalmente fiz um espetáculo, assim, eu tenho muito orgulho disso. E essa era a minha oportunidade, sabe? Eu era totalmente, completamente apaixonada pela história do Miss, concursos de Misses, Miss Brasil, Miss Universo, eu amava tudo relacionado a isso. Não me lembro exatamente como, mas eu cheguei numa figura muito importante, assim, muito chave na minha apresentação do trabalho, que se chama Roberto Macedo. Pense num homem maravilhoso, um homem espetacular, incrível, foi como um anjo pra mim, assim. E ele era muito atencioso, muito simpático e muito influente na moda, assim. Ele é jornalista e dominava tudo sobre Miss Brasil, Miss Universo, as Misses, esse universo todo ele dominava demais. Inclusive ele havia feito algumas participações também no Miss. Eu não me lembro se ele foi jurado, acho que ele deve ter sido jurado em algum momento. E ele tinha muitos contatos lá dentro. Olha quem chegou, gente. Achei meu bebê, gente. Tá menininho. Oi, pessoal. Oi, eu me chamo Gianluca. Olha quando meus olhos, que lindo. Tá menino lindo da mãe. Então, esse é brincalhão. Então, ele tinha muita influência, ele conhecia muita gente. Aí eu vou contar rapidamente, eu vou ler porque eu vou ser mais ligeira, né? Mais breve. E aí, não sei como, eu cheguei até ele e foi muito grandioso pra mim isso, porque ele me ajudou com o meu trabalho de pesquisa. Meu objetivo era montar uma coleção de vestidos de gala, inspirado no Miss Brasil. Ai, eu tô com o pelo do gato. E ele me contou várias histórias sobre os Miss, os concursos, as modelos. Ele me cedeu vários materiais, recortes. Ele me deixou entrevistar ele. E o melhor de tudo, ele participou presencialmente da minha apresentação. Ele foi o apresentador
do Miss Brasil Camila Bertolucci. E ele apresentou meu desfile, que era inspirado no Miss Brasil. E eu sou tão grata a ele, tão grata, que foi uma lembrança tão doce. Quando eu lembro sobre isso, enche o meu coração de alegria, sabe? Eu fiz o desfile na formatura, né, com os 5 modelos, aí eu botei minha prima, as amigas da minha prima, e eu era como a Miss que ia ganhar o concurso, que era meu sonho, né, então eu nem ia perder a oportunidade. E Roberto Macedo, ele apresentava, agora vai entrar a Miss Bahia, a Miss São Paulo, a Miss Paraná, e ele chamava, eram 5, né, éramos 5 no total, e no final entrava a vencedora, que era eu, e aí eu pegava, ele me deu flores nessa época, e eu pegava o microfone e aí começava a apresentar a coleção, falar da inspiração da roupa, as referências, e comecei a apresentar meu trabalho. E foi assim, nossa, foi radiante. Eu não lembro se eu apresentei antes, acho que eu apresentei antes do desfile. E aí depois da apresentação toda eu mostrei, aí aqui é a coleção que vamos começar o desfile agora. E aí eu fui pro fundo e as meninas entraram, eu entrei por último, foi essa ordem. E caramba, foi um espetáculo, foi maravilhoso, eu amei, amei, amei. E eu sei que em resumo, desceu, em resumo ele teve essa presença, gente, ele nunca me cobrou nada, ele fez de total coração, ele foi na minha formatura, ele me ajudou. Caramba, foi maravilhoso, eu sou, ai, eu até me emociono assim, porque era meu sonho sendo realizado, sabe? Ele é uma pessoa tão influente nesse meio e me ajudar. Eu era uma menina de 23 anos, 22, 23 anos, não conhecia nada do mundo ainda, e ele me dá esse apoio dessa forma. Foi muito, muito maravilhoso. E aí depois, um tempo depois, não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu me lembro que ele estava escrevendo a biografia sobre Marta Vasconcelos, porque a gente teve, né, a primeira Miss Brasil foi a Marta Rocha, que foi Miss Universo. Só que assim, foi a máfia, ela perdeu porque falaram que tinha 2 polegares a mais no quadril. Só que é questão política, no fundo, né, que ela perdeu, ela ficou em 2º lugar. Mas o Brasil inteiro considerou ela como 1º lugar. E aí, se eu não me engano, não me lembro muito bem, mas eu acredito que 4 anos depois, mais ou menos, chegou Marta Vasconcelos, com o mesmo nome, Marta, e ela foi Miss Brasil, e no Miss Universo ela foi a vencedora, e dessa vez a Marta trouxe o título pro Brasil. E ele escreveu a biografia sobre Marta Vasconcelos. E essa biografia eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, gente, essa biografia de Marta Vasconcelos, escrita, cadê? Por Roberto Macedo, esse cara incrível que entrou na minha vida. Tá vendo? O livro é maravilhoso, tem imagens aqui da época, assim, é algo, eu comecei a ler, depois de tantos anos eu já tinha começado a ler, aí parei e resolvi começar do zero de novo, porque assim, é uma história muito incrível. Olha ele aqui, uma pessoa genial. Aqui é a foto de Marta quando ela foi Miss Universo, olha que linda, como ela tava linda, maravilhosa, tá vendo? Fotos assim coloridas, gente, esse livro tá radiante. E aqui, ó, é ela nos dias atuais, cadê? Olha, também já tem um tempinho, mas ela mais ou menos assim nos dias atuais. Olha que maravilhosa. Ai, gente, eu me encanto por essas coisas. É radiante. Olha que linda. Então, continuando, né? Ele me deu o convite, porque ele estava escrevendo essa biografia. E ele me convidou para o lançamento deste livro, que ia ser uma noite de autógrafos com a Miss Brasil e Universo. E vocês, assim, quase eu não fui, porque nessa noite estava chovendo muito. Naquela época, quem conhece Salvador vai me entender. Naquela época em Salvador, eu morava no bairro de Estela Maris, que é um extremo. E o evento era na Cidade Baixa.
ali perto mais ou menos do Mercado Modelo, que é o outro extremo. De ônibus é 1h30 para chegar de um lado ao outro. E tava chovendo muito, muito temporal. E o meu namorado, que é meu atual namorado também, Luciano, um anjo na minha vida, ele me motivou, ele falou, quando é que você vai ter essa oportunidade de novo? Vai, eu te acompanho, vai. E ficou no celular comigo assim, mandava mensagem. E ele me acompanhou. E eu tomei coragem e fui. E minha mãe ficou meio receosa. Minha filha, você vai com o tempo. Mãe, eu vou. E fui, peguei o ônibus, fui de noite. Voltei, acho que já eram umas 10 horas da noite. E eu era bem mais jovem, eu tinha 20 e poucos anos. E era um absurdo, mas na época Salvador não estava perigosa como está hoje, né? E fui, e cheguei lá e, gente, foi incrível. Era um lugar que só tinha gente chique, o pessoal tudo do alto escalão, todo mundo assim, parecendo uma festa de gala. Tinha comidas e bebidas, e tava lá na mesa, sentada, maravilhosa, Marta Vasconcelos. Essa mulher aqui incrível. E o Roberto Macedo falou comigo, me cumprimentou, me apresentou a ela. E olha, gente, eu vou até desmarcar aqui para mostrar para vocês. Olha o presente que eu ganhei. Olha isso. Autografado por Marta Vasconcelos. E também por Roberto Macedo. Dois lindos. Olha só. Aqui Marta escreveu: Camila, tenha boas referências na sua linda batalha, eu acho que é isso. Tenha boas referências na sua, eu acho que é linda batalha. Marta Vasconcelos. E Roberto escreveu: com os nossos cumprimentos, afetuosamente, Roberto Macedo. Um beijo. Olha só, gente, eu tenho registrado. E assim, é uma pena que não botaram a data, né? Agora que eu tô vendo, não tem data. Mas, se eu não me engano, eu tinha mais ou menos uns 23, 24 anos, por aí. E, ai, eu tenho um carinho tão grande, eu quero ler esse livro todinho. Eu tenho que desacelerar a minha vida, sabe? Porque já tem tantos anos. Eu começo a ler, paro meio que um tantão assim, aí depois eu começo de novo para me lembrar da história. E esse início, assim, conta a história dela. Que incrível a história dela, sabe? Uma mulher de 18 anos, forte, valente, corajosa, que assim, rompe todos os padrões. A escrita de Roberto Macedo, uma escrita perfeita, fácil de ler, fácil de entender, um excelente escritor, né, autor, além de jornalista. E esse é um presente que eu guardo com muito, muito carinho, que eu ganhei dele, né, e dela também, mas graças a ele, que foi o grande responsável por tudo isso acontecer. Então quero aproveitar e dizer, Roberto Macedo, muito obrigada por tudo, pelo seu apoio naquela época, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, por acreditar no meu trabalho, por me apoiar, por fazer real, por me ceder tantas coisas, tantas informações, por esse livro, esse presente. Muito obrigada, eu nunca tive a real chance, e nem eu tinha maturidade na época, assim, de agradecer, mas saiba que eu nunca me esqueci, que você é uma pessoa, assim, marcante na minha vida, e eu espero um dia poder te encontrar, a gente tomar um café, não que eu não gosto de café, né, mas tomar um suco de laranja, se encontrar e para conversar, né, eu espero que um dia a gente possa ter um reencontro assim, eu espero que você esteja muito bem. E se por acaso esse vídeo chegou até você e você está assistindo, muito obrigada por tudo. Você é um cara extraordinário, viu? Eu tenho muita inspiração em você, na sua história. Um beijo e obrigada por tudo, de verdade. Eu tenho muito amor, muito carinho pelo meu presente e pelas lembranças que eu tenho de você. Obrigada, Roberto. Então, é muito emocionante. Vou dar continuidade. Vou fazer o seguinte, né?
vou encerrar e vamos para o vídeo número 3, já que esse ficou tão longo e você tá aqui comigo. Te agradeço pela sua atenção, pelo seu tempo de estar aqui nos meus vídeos, me dando apoio. Se possível, eu não quero ser chata, ficar falando toda hora, mas eu preciso falar, porque se vocês não me seguirem, eu vou me sentir muito sozinha, entendeu? Eu preciso ver que vocês estão gostando, que vocês estão acompanhando. Então me segue se você ainda não seguiu, coloca o joinha no meu vídeo, assim, vai ser muito importante pra mim, eu vou ficar muito emocionada. Comenta pra mim, assim, o seguinte, conta pra mim quais experiências, assim, vocês têm da juventude, né, quem já é mais velho, assim, como eu tô com 39 anos, nos seus 20 e poucos anos, ou se você tem 20 e poucos anos agora, qual experiência, assim, quais experiências mais marcantes você teve na sua vida? Comenta pra mim, comenta o que você achou do que eu contei aqui, deixa sua opinião, fala um pouco de você. Eu vou adorar conhecer, a gente trocar ideia, ter essa amizade aqui virtual, vai ser muito bom, viu? Então, obrigada, espero que você assista o próximo vídeo, que é o número 3, tá? Esse aqui foi o 2, agora vamos pro 3. E é isso, muito obrigada por assistir, por chegar até aqui. Este é o Mundo de Camila e eu espero você no próximo vídeo.